Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje você vai aprender a como escolher os exercícios certos para fortalecer a sua coluna caso você tenha dor lombar. Seja por causa específica, uma hérnia de disco, uma artrose, ou se simplesmente você sente aquela dorzinha, aquele travamento na coluna depois de um dia de trabalho ou depois de fazer aí o seu esporte, você vai aprender a como escolher os exercícios corretos para você fazer na musculação e qual é o melhor momento para você encaixar esses exercícios no seu treino de acordo com a tua fase atual. Se tu é iniciante, se tu está sentindo dor, se você está bem, mas tem algum problema, se você está numa fase de crise. Então, fica aqui comigo nesse vídeo que você vai aprender bastante a como treinar da forma certa. Mas antes de a gente se aprofundar aqui nesse tema, faz duas coisas para mim. Por favor, já deixa o like nesse vídeo e também se inscreve nesse canal. Tem vídeo novo toda semana e aqui você vai aprender muita coisa para você aplicar na prática, lá na academia ou no seu treino em casa, no dia a dia. Bom, já que a gente vai falar de fortalecimento da lombar, quando a gente fortalece o quê? Principalmente os músculos. Então é importante a gente ter uma visão geral de quais músculos estão envolvidos na região da lombar, quais músculos produzem movimento e quais músculos estabilizam essa região fundamental da nossa coluna. Então, nessa primeira imagem, a gente tem uma representação ali de uma foto, né, de um esqueleto visto de costas, e ali a gente vê destacado ali, né, em verde, depois em vermelhinho, ali aquele tom mais rosadinho, os principais músculos mais profundos da região lombar. Então a gente vê que são músculos fininhos, né, são músculos compridos, que eles não pegam ali só a lombar, mas eles estão ao longo praticamente ali de toda a coluna, né? E a gente vê que por eles serem mais profundos, geralmente eles estão envolvidos mais em tarefas de estabilização, de manutenção da postura e também de extensão da coluna, que é você fazer essa esticada, né, essa espichada para trás. Então, são os músculos envolvidos mais em exercícios de estabilização, de isometria, que é sustentar uma postura, né? Então são os músculos ali que a gente vai pensar como a base do treino, né? O que a gente tem que trabalhar ali principalmente no início, se a pessoa está começando a treinar. São o foco quando a gente está pensando em dias que a pessoa está com crise de dor, ou seja, quando você está com dor nas costas, você não vai faltar na academia, né? Porque a academia ela faz parte do tratamento do alívio dessa dor. Então você só vai para a academia e ao invés de fazer qualquer exercício, você vai fazer o exercício certo para aquele momento que você está. E geralmente nesse momento, a gente pensa mais na estabilização dessa musculatura aí mais profunda. Uma outra camada importante, né, também envolvida nessa parte profunda, mas já um pouco mais superficial também, um pouco mais envolvida também nessa manutenção postural, mas sim exercícios já um pouco mais de força, de potência. Essa região aí, agora a gente já está vendo uma foto do esqueleto de frente, né, como se fosse ali a barriga da pessoa, né, só que é só o esqueleto, obviamente. E aí a gente tem esse músculo que tem paro, né, ele tem igual dos dois lados, que é um músculo muito importante dessa região, chamado quadrado lombar. A gente já vê que ele é mais espesso, né? Ele é mais robusto, então ele tem mais capacidade de produção de força do que aqueles outros lá que vocês viram na imagem anterior. E ele é um músculo muito comum aí para quem já fez liberação facial, massagem relaxante. Geralmente quando faz aquela passagem nas costas ali, você sente uma dorzinha, uns nozinhos, geralmente esse músculo está mais travado quando você está numa crise de dor lombar. E uma das coisas que evita que esse músculo fique cheio de nó, fique travado, cheio de ponto gatilho, é sim o treinamento. Então ele também está envolvido nas tarefas de estabilização. Na verdade, todos os músculos que eu vou mostrar aqui, eles sempre vão ter uma função de produção de movimento, né, e de estabilização. Então eles vão tanto mexer a coluna, quanto também estabilizar para elas ficarem ali no lugar correto. Por exemplo, quando você ficar muito tempo em pé, ou muito tempo numa mesma posição, ou repetindo uma tarefa que demande mais tempo, todos eles vão trabalhar. O que muda é, alguns deles vão ter mais afinidade para a estabilização, como é o caso dos que eu mostrei anteriormente,
e outros deles vão ter mais afinidade em produzir movimentos mais fortes, mais rápidos, ou de levantar, ou de aguentar ficar com mais carga. Por isso que o nosso treino, né, quando a gente pensa lá na musculação, o foco não deve ser só em um ou só em outro, mas em englobar sim todas as funções que são importantes. Então tá aí o quadrado lombar e ainda uma camada mais superficial, que a gente pensa muito como estética, ou seja, né, para o físico ficar mais bonito, mais forte, principalmente aí ó, a rapaziada, né, pensa muito no treino deles aqui, ó, dos dorsais, né? E desses dorsais todos que estão aparecendo aí, eu vou destacar dois músculos que são importantes, né? São mais superficiais, a gente não lembra deles no contexto da lombar, mas eles são importantes sim no contexto da lombar. Um é o grande dorsal, ou latíssimo dorsal, que é esse músculo que a gente trabalha muito nas puxadas, né? E um é o trapézio. A gente está vendo ali ó, que o trapézio ele é bem grandão, né? Ele pega lá e sai lá do crânio, né? Passa nessa região do ombro, e o finalzinho dele lá embaixo, para os mais atentos, vão notar que é já ali na região lombar, né? Ali muito próximo, né? Então, esses músculos também têm atuação. Então a gente tem uma camada profunda, mais ligada à estabilização. Uma camada profunda, mas também um pouco mais superficial, mais forte, que trabalha também na estabilização e na movimentação. E essa camada mais superficial, com uma força mais bruta, envolvida mais em trabalhos mais pesados e de potência, atividades esportivas também, e até de trabalho a depender de como você, de qual que é a sua ocupação, né? Bom, então, para fortalecer todos esses principais músculos aí envolvidos nessa região lombar, eu dividi os principais exercícios em 3 classes. Então agora você vai conhecer essas 3 classes e basicamente quais são as funções delas. Para os mais atentos aí já vão notar que elas estão envolvidas com essa categoria de músculos, né? Estabilização, movimento, estabilização, e essa estabilização e movimento de mais bruto e mais potência. Então a classe 1, eu colocaria os exercícios de estabilização, né? Eu diria que eles são os primeiros passos. Se você nunca treinou, você vai começar por aqui. E também os primeiros passos pensando num contexto de uma montagem de treino. Ou seja, geralmente você começa com aquecimento, no caso de dor lombar. Foi até algo que eu comentei no vídeo anterior. Depois que acabar esse aqui, se você não assistir, já vai lá, corre e assiste. Tem aí nas playlists, está tudo salvo no canal bonitinho. Então, depois de você aquecer, que geralmente é com alongamento, mobilidade, é muito interessante, pensando nesse contexto de dor nas costas, você fazer exercícios de estabilização, né? E eles são uma manutenção porque, não é porque ele é bom para iniciante, que quando você vai ficar experiente, você já treina, já é forte, já está ali anos na academia, que você vai abandonar eles completamente. Talvez você vai fazer ele com menos frequência ou menos volume, menos constância no seu treino, porque você já tem uma base muito bem fortalecida. Mas é importante a gente sempre revisitar, né, esse exercício no treino, sempre manter o corpo capaz de fazê-los com competência. E também vai ser importante porque, se é o teu caso, se você tem um problema ali de hérnia, de artrose, uma escoliose, alguma coisa mais crônica na sua coluna, né, por melhor que você esteja condicionado, vai acontecer um momento na tua vida que, sei lá, você vai ficar estressado, você vai ter um mau dia no trabalho, ou você vai estar fazendo uma atividade boba ali no dia a dia, vai fazer um movimento que a tua coluna dói, ou você fez uma viagem muito longa, né? Horas sentado aí no carro, no avião, no ônibus, ou até mesmo de moto. A gente sabe que coluna não gosta de ficar muito tempo na mesma posição, e caso você tenha um problema crônico, você está mais exposto. Então esses exercícios de estabilização vão ser muito importantes também naquele dia da crise de dor, para você fazer, já sentir um alívio e não ficar afastado dos seus treinos. Então aqui basicamente o exercício de estabilização, ele vai ser aquele isométrico que você fica ali mais tempo na posição, sem necessariamente estar fazendo um movimento, né? Aí no caso a gente está vendo um exercício de perdigueiro, que você fica com braço e perna esticado de forma alternada. Ele é um muito bom exercício de antirrotação, ou seja, de evitar uma rotação indesejada na nossa coluna. Que a estabilização nada mais é do que você fazer força, vai preservar uma postura e evitar movimentos indesejados. Se a gente pensar que a nossa coluna ela faz movimento em todas as direções, ou seja, acompanha meu dedo aqui, ó, ela dobra e ela estica, flexão e extensão, ela faz flexão
para os dois lados e ela também faz rotação dos dois lados e movimentos combinados desses todos que eu citei, né? Então é importante você fazer exercícios de estabilização em todos os planos. Se a gente pensar na musculação, boa parte dos exercícios que envolvem fortalecimento da lombar, eles têm estabilização nessa questão de dobrar e esticar, flexão e extensão. Nesse plano de movimento aqui, acompanhando o meu dedo mais uma vez. Então, se eu sei que a maioria dos exercícios clássicos da musculação já conferem uma estabilização nesse aspecto do movimento, é importante eu buscar exercícios de estabilização específicos para os outros movimentos, ou seja, os movimentos laterais e os movimentos de rotação e até combinados. Então, lógico, tem uma gama aí quase que infinita de exercícios que eu poderia citar aqui para vocês e a gente vai ficar, esse vídeo ia ter 55 horas de duração. Mas para a gente fazer uma coisa mais aqui compacta e específica, eu vou citar 2 exercícios. Está aí o perdigueiro, pensando nesse aspecto da rotação, anti-rotação, e eu vou citar a prancha lateral. Muitas pessoas associam a prancha lateral com treino de abdômen, treino de oblíquos. E aí eu te digo 2 coisas. O treino de abdômen, que a gente pensa na estética, ele também é fundamental para a parte do lombar, né, da saúde da lombar. E esse treino lateral de abdômen, ele também vai trabalhar aquele segundo músculo lá que eu mostrei para vocês, que é o quadrado lombar. O quadrado lombar, ele também participa desses movimentos laterais. E uma vez que a prancha lateral ele é um exercício de estabilidade para evitar flexões laterais indesejadas, além dos oblíquos, que é o músculo do abdômen que a gente sempre lembra, né, para ficar com aquele rasgadinho bonitinho aqui do lado do tronco, vai trabalhar também o teu quadrado lombar. Então, vai ajudar a estabilizar nessa região. Então, aqui a gente viu os exercícios de classe 1, de estabilização. Agora que você já está estável, já está com a coluna aí firme, 100%, você também vai pensar na produção de movimento, né? Aí os mais detalhistas vão pensar assim, Wesley, mas a lombar, se a gente for pensar aí nas articulações, nos segmentos, tudo que a gente tem no corpo, a prioridade dela é estabilidade, não é produzir movimento. E eu vou concordar contigo, porque a força principal da lombar não é necessariamente a de produzir movimento, é a de estabilizar. Estabilizar, sei lá, horas em pé, horas sentado, ou estabilizar uma atividade esportiva ou de trabalho, realmente. Estabilizar até para uma hérnia de disco que você tenha, não deslocar ali, não comprimir uma raiz nervosa e você ficar com dor ciática, por exemplo, né, dor no glúteo e na perna. Realmente você tem aí total razão no que você está falando. Mas não é porque a prioridade da lombar é estabilizar o movimento que a gente não vai pensar também na sua função de produção do movimento, né? E, mais uma vez, se a gente for pensar nos exercícios clássicos da musculação que envolvem lombar, como terra e stiff, por exemplo, você não vai ter um movimento direto de extensão da coluna. Você vai fazer bastante força da coluna, sim, principalmente se você já for mais experiente, você provavelmente vai levantar uma carga ali bacana, pesadona, né? Mas ali a coluna ela está trabalhando não para produzir uma extensão, a extensão ali é do quadril. Então a tua coluna está trabalhando para evitar uma flexão indesejada. Mais uma vez, é uma estabilização, igual eu falei na classe 1. Só que não é uma estabilização do peso do corpo, algo que você vai trabalhar no dia a dia constantemente. É uma estabilização de carga pesada, né? Que você vai trabalhar ou em alguma atividade de pegar algo do chão, ou trabalho, por exemplo, quem é pedreiro, jardineiro, trabalha mais ali intenso, vai precisar disso, ou em algum esporte, você que é da luta, você que é, sei lá, do futebol americano, do rugby, enfim, vai ser muito necessário. Mas aqui, a produção da extensão do movimento ela é importante, apesar de não ser prioritária como estabilização, mas eu sempre digo uma coisa, quanto mais movimentos, quanto mais produções de força, estímulos diferentes, vocês serem capazes de controlar e produzir com maestria, com eficiência, a tendência maior de você ter menos lesão, ou no caso de você ter já uma lesão crônica, uma lesão que te acompanha aí ao longo da vida, é mais fácil você não sentir dor, não ter esse sintoma proveniente do seu problema. Então, dominar esses movimentos de extensão de tronco, saber fazer eles bem e ter uma força adequada, equilibrar essa força com a região abdominal, até porque eu tenho certeza que você deve ser fera lá no abdominal, você que já treina. Você faz ali 1000 abdominais se precisar, mas às vezes eu te boto para fazer 15, 20 extensões de tronco,
você já está com a lombar queimando, já está abrindo o bico. Esse equilíbrio de forças é importante, né? Até porque, pensa comigo, você quer estabilizar a coluna. Aí você tem uma lombar ali de aço e um abdômen fraco. Você vai ficar pendente. E o mais comum é o oposto. Você tem um abdômen ali forte pra caramba, trincadão, ou mesmo você que não é trincado. Tem aquela gordurinha na barriga, mas às vezes você é forte. Não quer dizer que você tem gordura que você não tenha força. E tua lombar ali, qualquer 10, 15 repetições de extensão, você já está cansado. Então isso não é bom. Vamos equilibrar essas forças. Frente, trás, lateral. Então, ó, pensar nos movimentos de extensão de tronco. Uma boa forma de começar é no chão, né? Para tudo que eu mostrar aqui vai ter 1000 variações. É claro que eu só vou mostrar o principal, né? Porque esse vídeo, senão, fica impossível da gente assistir. Então, o principal, você estabilizar ali, ó, a perna e o quadril, fazer a movimentação de extensão. Depois que você ficar mais fortinho, já está bem treinado, você pode progredir usando o banco romano ou banco lombar, né? Dá para fazer aquela variação que é tipo um stiff com a coluna reta, que vai ser boa para o seu lombar, mas principalmente para glúteo e posterior de coxa. Mas pensando nesse contexto de produção de movimento, você fazer essa flexão e extensão. É uma forma de aumentar a amplitude, aumentar a exigência, você pode pôr carga também e daí o céu é o limite, né? Bom, a classe 3 a gente vai pensar numa força de estabilização, mas uma força mais bruta, numa estabilização de cargas altas e de potência. O que é a potência? É você misturar força com velocidade. Ou você, por exemplo, o movimento não ser muito rápido, mas sua intenção de fazer ele rápido estar presente, porém pelo fato da carga que você está levantando ser muito pesada, ela não possibilitar um movimento rápido independente da sua intenção de fazê-lo, né? Então isso é o conceito de potência, de força rápida. E aí, eu vou destacar duas classes de exercícios que são muito comuns na musculação, principalmente no público já mais cascudo, mais avançado. A gente tem as remadas, aí a gente tem na fotinha, né, no GIF, melhor dizendo, uma remada curvada. Qual que é o princípio da remada curvada? Ela é um exercício para costas, né, aqueles músculos mais superficiais que eu mostrei lá no início da aula. A gente pensa num fator mais estético, né, em crescer o dorsal, em ficar com a parte alta das costas bacana, mas a gente também tem um componente de saúde da coluna muito importante, porque ó, quem é ligeiro já matou aqui a charada. Você pode ter as costas ali, o dorsal forte que for, se tua lombar não aguentar segurar o peso do teu tronco à frente, e não só o peso do teu tronco à frente, mas da carga que está movimentando, de duas uma, ou você vai cansar rapidinho, então vai subutilizar o teu dorsal, que talvez é o seu objetivo principal nesse exercício, ou até pior, você vai sentir dor nas costas, dor na lombar. Então aqui essa lombar tem que ser forte não para suportar o peso do corpo apenas, mas para suportar a carga que você está levantando e para não ficar chacoalhando ali, né? Igual bambu no vendaval enquanto você estiver fazendo o exercício. Então aqui a gente tem que ter uma força de estabilização de cargas altas. E aqui um outro movimento, também aí da galera já mais cascuda com certeza faz, que é o levantamento terra, né? Que é um exercício que trabalha a cadeia posterior como um todo, glúteo, coxa pra caramba, e lombar naquele contexto de estabilização. Mas aqui, ó, a gente já tem uma movimentação muito funcional para o dia a dia. Pensa você pegando um peso no chão. Sendo esse peso uma caneta Bic ou um saco de cimento de 50 quilos, né? Geralmente a técnica mais adequada para você fazer esse levantamento para cansar menos e para proteger sua coluna é o terra, né? Então, para quem acha que esse exercício ele é só estético, ele é só para o atleta campeão mundial, tá muito enganado. Esse exercício, como todos, para não dizer todos, a maioria dos exercícios de musculação, eles têm uma aplicação estética, uma aplicação de saúde e uma aplicação funcional. Funcional para o dia a dia, funcional para o esporte. Aí depende do que você faz, né, na sua rotina. Mas está aí um exercício também que é um exemplo de potência, ou seja, de movimento mais rápido, né? Mesmo com uma carga pesada ou com uma carga leve. Então, esse é um exercício que é fundamental você ter no seu treino, principalmente se você já é mais experiente e se você ali está num dia que você não está com dor nas costas. Eu só não indico muito esses exercícios no dia de uma crise de dor.
Mesmo se você for experiente, iniciante, não importa aqui qual é a tua fase de treino. Porque numa crise de dor você fica mais exposto e geralmente essa postura de tronco à frente fazendo força, ela provoca essas dores lombares num dia de crise, né? Então, você vai pensar nos exercícios principalmente da fase 1, da classe 1 lá da estabilização. Então, só ter essa cautela com os terras e as remadas, né? Então para resumir, a gente tem aqui o momento de usar cada exercício. Separei nessas 3 principais classes. Então a classe 1, quando é que você vai usar? Ela é fundamental, diria obrigatória até, para iniciantes, né? Seja aquele iniciante que nunca treinou ou aquele iniciante que está retornando depois de muito tempo parado ou depois de um período de crise de dor, caso isso seja novidade para você, esse tipo de problema. Então você tem que dominar esses exercícios, né? A perdigueiro, a prancha lateral, entre outros, né? Que são importantes também. E eles são mais presentes no início, ao longo da jornada eles continuam, mas se você já está bem, você pode diminuir um pouco a frequência deles nos seus treinos. E ele é estratégico e fundamental em dias de crise, né? Crise de dor você joga na segurança. Esse tipo de exercício tende a provocar menos sintomas. E também, por exemplo, vamos supor que você é experiente e tal e tudo, machucou, fez uma físio, teve que ficar um pouquinho fora dos treinos e voltou. Na sua volta você vai utilizar bastante esse tipo de exercício de estabilização. Movimento específico, classe 2. Lembrando que eu dei foco na extensão de tronco, mas você pode também fazer fortalecimento nas rotações e movimentos laterais da coluna, né? Então ele é um exercício complementar, ele não é um arroz com feijão do fortalecimento da lombar, mas ele também é importante, né? A gente não come só arroz com feijão, a gente também come aquela saladinha, aquela carne, então vai ser um complemento importante. E é assim que você vai encaixar esse exercício. Ele te dá bastante conscientização da movimentação da coluna, então vai ter exercícios que vão pedir só movimento da coluna, outros movimentos da coluna e quadril, coluna e pernas, coluna e membros superiores. Então, se você sabe isolar esses movimentos de forma separada, você vai usar eles melhores quando for para movimentar com outros segmentos e até quando for para não movimentá-los, por exemplo, nos terras e remadas. Se você sabe que tu tem que ficar com a coluna parada, se você sabe produzir o movimento daquela região, você vai ter mais controle motor, mais coordenação. Então, se você sabe como movimentar, é mais fácil de você também saber como estabilizar da forma correta. Então, eles são um suporte muito bom para você fazer os exercícios da classe 3, terras e remadas. Então aqui exige já um pouco mais de experiência, um pouco mais de conscientização. Quando eu digo que exige mais experiência, não estou dizendo que ele é só indicado para pessoas que já treinam há anos. Muito pelo contrário. Se você começou a treinar agora e não está com dor, está de boa, apesar de ter problema ou não, se você já puder, desde o início, aprender esse padrão de movimento, show de bola. Você não precisa fazer terra e remada com 200 kg de cada lado, bater recorde mundial. Não precisa. Você pode usar ali a barra pura para aprender o movimento, você pode começar com halteres, depois você progride, né? A gente vê muito isso aonde? No crossfit e no funcional. Muitas vezes as pessoas no primeiro dia de aula já começam aprendendo esses padrões de movimento. Que, mais uma vez, nada mais são do que padrões de movimentos do dia a dia. A musculação são movimentos que o corpo faz no dia a dia, porém você isola ali para um determinado grupo muscular. É isso que é a musculação, e você bota a carga. Nada mais do que isso. Então, se você faz esses movimentos no dia a dia, de forma consciente ou não, não tem por que você não repetir eles de forma correta e supervisionada na musculação. Então, é bom para você quebrar esse medo de se mexer, que é muito comum em pessoas que têm problema na coluna. E eu entendo, porque uma vez tu machuca, eu mesmo já machuquei, eu mesmo tenho problema, quando você volta a fazer, você fica cheio de receio de movimentar e se machucar de novo. Então, esses tipos de exercício, eles podem ser fundamental para você quebrar esse movimento. Mas aí você vai ter consciência, né? No dia que você tiver com uma crise de dor, você vai evitar ou vai fazer com uma carga menor. Você não precisa ir por tudo ou nada e brincar com a sorte, né? Você usa os outros exercícios que eu já falei aí. Ou, por exemplo, em vez de fazer uma remada curvada, naquele dia você vai lá e rema numa maquininha toda estável. Tá melhor, depois você volta para sua remada, não tem problema nenhum. Você vai treinar para a vida toda, você não precisa se quebrar num dia só de treino, né? Então, ele também tem uma grande transferência para atividades diárias. Então, se tu é mais ali da luta, ou se tu trabalha, que nem eu falei, com atividades braçais,
Bote esses dois aí que dificilmente tu vai sentir uma dor nas costas se tu é bom nesses exercícios, se tu é forte de verdade. Beleza? Então é isso, galera. Esses são os principais exercícios para você usar no seu treino. Se tu ficou com alguma dúvida, se você gosta ou não gosta de algum exercício, se você concorda com o que eu falei ou se você acha que eu só falei besteira, não tem problema. Comenta aí que eu respondo todo mundo e com certeza vai ser uma boa discussão enriquecedora até para os próximos que forem olhar, né? Também não esquece de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Bom, então é isso aí. Bons treinos, bons estudos para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.